Tudo bem, graças a Deus. E é um privilégio estar aqui hoje com vocês. Legal. A gente está no CT do São Paulo, um dos maiores clubes do mundo, né? Maiores clubes de futebol do mundo. A gente vai para um rápido intervalo. Fique ligado que a gente já volta batendo papo com o André Dias. André Dias, fala um pouquinho, como foi sua trajetória, sua infância, como o futebol chegou até a sua família, até a sua casa, até você? Então, eu nasci em São Bernardo do Campo, né? Muitas pessoas acham que eu sou de Goiânia pelo fato de ter jogado lá. Nasci em São Bernardo, né? Comecei a jogar no Palestra de São Bernardo, onde eu tive aí o privilégio de conhecer várias pessoas que nessa trajetória toda minha até hoje me ajudaram para que eu pudesse estar aqui hoje. E como é que foi? Foi muito fácil? Foi difícil? Como foi essa trajetória? Porque todo garoto, já quando criança, fala, poxa, um dia eu quero ser jogador de futebol. Esse era o seu sonho quando criança mesmo? Era o meu sonho, sempre foi o meu sonho, né? Hoje realizado, mas com bastante dificuldades. Eu acho que se você for pegar de 10 pessoas, 9 vão te falar que teve dificuldade para chegar onde chegou, né? E eu conheço várias pessoas que não conseguiram chegar. Eu venho de uma família pobre, como os demais jogadores, né? Meu pai teve bastante dificuldade, eu tenho mais 5 irmãos, então é uma família grande e assim, tinha o sonho de jogar, acabei fazendo algumas peneiras em alguns clubes, acabei passando em alguns, outros reprovados, mas o legal da minha história é que eu não queria mais jogar. Né, pelas dificuldades que quando você vai crescendo, quando você é criança, você enxerga a vida de uma maneira. E quando você vai crescendo, você vai entendendo que a coisa é totalmente diferente daquilo que você imaginava. Que é muito mais complexo do que você imaginava, né? Sem dúvida. E eu tinha aquela... Ou eu tinha que optar, eu continuava na minha carreira tentando ser jogador de futebol, eu trabalhava para ajudar a minha família. E a minha intenção foi de ajudar a minha família. André Dias, eu acho que esse é o grande dilema que passa na cabeça do jovem, né? Ele fala, puxa, o que eu vou fazer agora? Né? Porque às vezes não tem ainda, não está ganhando um salário para poder ajudar a família e fala, poxa, eu vou parar tudo, vou seguir outra carreira. É um grande dilema, né? Foi um grande desafio, né? Não, sem dúvida. E justamente estava com esse dilema, se iria jogar ou não. Eu jogava no Júnior do Palestra de São Bernardo e não ganhava nenhuma ajuda de custo. E o pessoal queria que eu fosse jogar no profissional, mas eu também não iria ganhar nada. E meu pai não tinha condições de pagar as passagens que eu necessitava para ir treinar. E da minha casa até onde eu treinava era mais ou menos 1 hora e meia. Eu tinha que ir a pé e voltar a pé. Né? E muitas vezes eu tinha trabalho físico, essas coisas, treinos, e eu já chegava cansado, porque eu não tinha com quem ir, não tinha jeito. E eu acabei saindo, né? Comecei a trabalhar, a ajudar a minha família. Foi onde depois de um mês voltaram atrás, me dando uma ajuda de custo que no caso não era nem um salário mínimo na época. E meu pai vendo desse dilema meu, foi uma pessoa bastante importante na minha vida, que me ajudou, me aconselhou, falou, meu filho, se essa é realmente tua vontade, se esse é teu sonho, tenta, né? Vê até onde dá, que eu vou estar do teu lado. Se der ou não der, eu vou estar sempre do teu lado para te ajudar. E acabou dando certo, graças a Deus. Desde o começo eu falo sempre para minha esposa que Deus tinha um propósito, tem um propósito na minha vida em relação a tudo isso e hoje eu consegui chegar nessa situação. E é legal hoje você poder olhar para trás, né? E ver todas as dificuldades que você passou e perceber que Deus estava no controle de tudo, né, André? É verdade, porque até então eu não era convertido. Né? Eu sabia quem era Deus, ouvia falar de Jesus, mas não sabia, não tinha essa intimidade que eu tenho hoje. Então, quer dizer, você ouve falar pelo teu pai, pela tua mãe, que também não eram, eu não venho de uma família, né? Não sou cristão de berço, mas assim, o legal é que eu sabia que o Senhor depois eu fui entender que o Senhor tinha um propósito realmente na minha vida pelas dificuldades todas que eu passei. Né? Depois, quando eu fui parar na clube também, onde eu pensei que fosse melhorar um pouquinho, foi onde acabou piorando mais e dificuldades em cima de dificuldades. Então, mas glorifico o nome do Senhor hoje por estar numa situação dessa. Fala para nós agora, como que foi o seu encontro com Jesus? Porque nós sabemos que não é fácil chegar perto de um jogador de futebol, né? Porque até por causa do seu tempo, o tempo de vocês é muito escasso, né? Tanto é que nós estamos fazendo essa entrevista aqui no CT, na hora que vocês estão na concentração, porque não é fácil. E como foi alguém chegar até você, falar, vamos conhecer Jesus, vamos até a igreja, como foi isso? Então, eu tenho um irmãozinho, o nome dele é Fredson, ele joga no Espanhol, né? na Espanha.
E ele era cristão já na época, né? Ele já vem de uma família assim, tradicional. E eu não conhecia a palavra e nós morávamos no mesmo quarto. Aliás, eu e mais 10 moleques, né? A gente morava tudo em beliches. E ele sempre colocava o CDzinho lá evangélico. Eu já não aguentava mais aquele CD porque eu não conhecia, não tinha nenhum contato com isso. Aí daqui a pouco comecei a aprender a cantar as músicas que ele colocava no rádio. Aí ele me fez um convite para ir até o Atleta de Cristo, acabei indo, gostei, né? Aceitei Jesus através dos atletas, através desse amigo meu. Mas é assim, como você falou, o tempo nosso é muito escasso. Eu aceitei, aí não tinha com quem uma pessoa que me acompanhasse. Então assim, eu acabei aceitando, continuei mais um tempo e acabei dando aquela... A semente não teve raiz para quê? Para que ela crescesse. Justamente, eu estar te orientando, para estar conversando, para estar te levando, né? E eu acabei me afastando um pouco, né? Até onde eu conheci a minha esposa, que também não era cristã na época, mas a mãe dela já era. E acabou fazendo um convite para mim, para minha esposa, hoje no caso, para que pudesse ir à igreja, tudo. Acabamos indo na igreja, gostamos e até hoje a gente está nessa caminhada com o Senhor. Legal, glória a Deus. E como é que é hoje? Você frequenta alguma igreja aqui em São Paulo? Como é que é? Então, eu tenho congregado na Aliança da Paz, que é em São Bernardo do Campo, né? Uma igreja abençoada do apóstolo Sardinha. E é porque a gente muda muito. Até o ano passado eu estava em Goiânia, hoje eu estou aqui em São Paulo, né? Amanhã a gente não sabe. Mas eu sempre procuro estar indo na igreja, sempre estar me alimentando da palavra, né? Estar buscando irmãozinhos que possam também estar compartilhando essa palavra conosco e assim a gente vai seguindo o caminho. Então, assim, o Senhor, de quando eu me converti, que eu aceitei Jesus, o Senhor nunca mais me deixou, essa que é a verdade. A gente que muitas vezes não é fiel àquilo tudo que o Senhor tem preparado para nós e o que ainda vai fazer. Mas eu passei por uma situação meio complicada, porque eu acabei saindo do Goiás, não de uma forma que eu gostaria de sair tranquilo, acabei saindo numa forma judicial. Né? E acabei ficando aí 2 semanas, um mês quase nesse dilema, para onde que eu iria, para que clube, até que apareceu o São Paulo na minha vida. Né? O Senhor colocou esse presente na minha vida. Eu acho que todo jogador gostaria de estar num clube como esse, na estrutura que tem, na equipe qualificada que tem, e o Senhor me deu esse presente. Então, eu agradeço a Deus por esse momento, por estar jogando aqui e por compartilhar também, já que é um clube grande, você tem bastante pessoas ao seu redor que você possa estar pregando, estar falando um pouquinho do amor do Senhor. Bem ativa. Então quando eu tenho o tempo de ficar com ele, eu acabo indo para parque, shopping, levando ele para brincar. Em relação à comida, essas coisas culinárias, eu não me arrisco muito. É meio fraquinho? Não, eu sou bem fraca, essa que é a verdade. Eu já tentei fazer alguma coisa e acabei riscando a panela da minha esposa, parecia que tinha acabado o mundo para ela. Então eu não arrisquei nunca mais fazer nada. Assim, eu arrisco alguma coisa em relação a fritar um ovo, um miojo. Miojo eu sei fazer legal. O que você gosta de ouvir assim como música na sua casa, quando está refletindo, meditando na palavra de Deus? O que você gosta de ouvir? Olha, eu gosto de ouvir bastante adoração. Eu acho que, como fala na palavra, que o Senhor habita nos louvores, né? E adoração assim, o Senhor fala muito comigo através do louvor. Eu sempre gosto de estar deitado num sofá de casa, né? Muitas vezes com a Bíblia do lado, ouvindo o louvor, e ali refletindo em tudo que tem acontecido, o que está acontecendo, e o que o Senhor tem feito na minha vida. Acho assim, todo o tempo que eu paro para refletir, o Senhor sempre fala comigo. Então eu sempre guardo esse momento assim para que eu possa ter essa intimidade com o Senhor. André, para aguentar essa pressão do dia a dia, de estar jogando num clube como São Paulo, qual que é o melhor remédio? O melhor remédio é o Senhor. Né? Eu acho que se não fosse mesmo o Senhor na minha vida, na vida de qualquer outra pessoa, a gente não conseguiria. Como você mesmo falou, é muita pressão. As pessoas que estão de fora não imaginam, né? Falar, ser jogador de futebol é tudo muito fácil, né? Ganha bem, come-se bem, viaja bastante, e não é realmente isso que acontece. Muitas vezes a gente não tem tempo para a família. A gente passa o ano inteiro mais com os colegas de clube do que propriamente com a família, né? Então assim, a gente perde esse tempo todo, muitas vezes a gente não vê o filho crescendo. Quando eu chego em casa, sempre noto alguma novidade nele que eu não consegui ver, né? Então a pressão existe, não só da imprensa, como dos diretores também, porque eles querem resultados e a gente está aqui para isso. Então assim, é difícil, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, que o Senhor colocou na minha vida, como eu falei. Eu agradeço a Deus por isso. Glória a Deus. Eu gostaria que você desse um conselho, uma palavra de incentivo para essa moçada que
está se arriscando a ser um jogador de futebol, ou até mesmo pode vir a não se tornar um jogador de futebol, mas que possa se tornar um bom cidadão. Você deixa uma palavra de conselho para ele? Olha, assim, eu acho aquele jovem que tem o sonho realmente de ser atleta profissional, de ser jogador, que vai em busca do teu sonho, né? Sem fazer maldade para outra pessoa que está do teu lado, sem querer passar por cima da pessoa que está do teu lado, sempre fazendo a coisa certa e correta. Eu acho que esse já é um passo fundamental para que você venha conseguir tudo aquilo. E é o empenho, né? A força de vontade que você tem que ter. Como eu falei, eu dei um pouquinho do meu testemunho aqui em relação da dificuldade que eu tive no começo. Dificuldade eles irão encontrar também, né? Mas assim, eles têm que estar cientes que eles podem, que eles conseguem. Essa é a palavra-chave. Eu posso, eu consigo, que eu tenho certeza que